olha só o que forte, o que a Bíblia nos ensina para que possamos atravessar momentos como esse, momentos difíceis. Você sabe que se fala muito nesses dias, e todo mundo tem ouvido falar sobre o isolamento social. Isolamento social. E a verdade é que o isolamento social, ele não é isolamento espiritual. O isolamento social não é desculpa para que a pessoa venha se esfriar na fé, para que a pessoa venha se acomodar na fé. Sabia disso? Porque, inclusive, foram nesses momentos de isolamento social que o Senhor Jesus teve os seus momentos de comunhão com o Pai. Diz aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 já diz, Jesus, ele veio, ele multiplicou os pães e os peixes, ele alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ele mandou então que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar, enquanto ele despedia as multidões. E no versículo 23 de Mateus 14, diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele praticava o isolamento social. E era exatamente no isolamento social que o Senhor Jesus se fortalecia. Por várias vezes ele se isolava da multidão, ele se isolava dos discípulos, e ele ia orar, ele ia falar com o Pai. E esse era o momento de intimidade. Inclusive, na Bíblia, que tem os comentários do Bispo Macedo, tem um comentário sobre esse versículo, eu quero ler para você aqui. Se você tiver essa Bíblia, você pode acompanhar um comentário que fala sobre orar sozinho, Mateus 14, 23, e diz assim: nenhuma oração substitui a que fazemos individualmente a Deus. Ela é tão importante que o próprio Senhor Jesus se retirava para lugares isolados, a fim de estar a sós com o Pai. São nesses momentos íntimos com o Altíssimo que encontramos forças para vencer as lutas e as tentações que se levantam contra nós. E são nessas horas que o Espírito Santo tem mais liberdade para falar conosco e nos orientar. Em outras palavras, isolamento social, ou a situação que nós estamos enfrentando, por mais que não está havendo, o culto, a reunião presencial, mas isso em nada é motivo para que a pessoa se esfrie na fé, se afaste de Deus, deixe de orar, deixe de alimentar a sua fé. Pelo contrário, esses são os melhores momentos. Esses são os momentos que o Senhor Jesus usava para se fortalecer, para buscar a presença do Pai, para ter uma intimidade com o Pai, e dali então, ao retornar, as multidões, poder ali fazer os milagres, passar o Espírito para as demais pessoas. Então, já começa por aí. Você não pode ser atingido espiritualmente pelo isolamento social, não é desculpa, pelo contrário. Agora é hora de se fortalecer. Por quê? Porque se precisa dessa força, mais do que nunca agora precisa da fé para superar, porque olha só, na continuidade do texto, diz assim, no versículo 24, entretanto o barco, no caso com os discípulos, já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quer dizer, os discípulos, em contrapartida do Senhor Jesus, eles estavam em meio à tempestade, haviam perdido o controle, porque se o barco estava açoitado pelas ondas, significa que estava à mercê das ondas, do vento forte, e o vento era contrário. Quer dizer, a situação era contrária, exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O mundo está à mercê, os governantes,
as autoridades. Ninguém sabe o que irá acontecer nos próximos dias. Ninguém sabe ao certo os danos, as consequências que essa pandemia, ou melhor, que a quarentena irá trazer. O governo não sabe, as autoridades não sabem, estão todos à mercê dessas ondas, à mercê do vento contrário, à mercê da tempestade. É assim que o mundo está vivendo, né? Os projetos foram interrompidos, e isso atingindo todas as camadas sociais. Projetos foram interrompidos, sonhos, objetivos, planos foram frustrados, parou, o mundo parou. E o interessante, você que me acompanha agora, você vê como são as coisas. Eu não sei se você percebeu isso, né? As pessoas estavam na correria do dia a dia, todo mundo reclamando, sem tempo, muitos inclusive reclamando que não tinham tempo. Quantas pessoas estavam afastadas da presença de Deus? Quantas pessoas que talvez você convidou, ou quem sabe você mesmo, não sei, para poder ir à igreja ou buscar a Deus, e normalmente as pessoas diziam o quê? Eu estou sem tempo, eu não estou tendo tempo de ir na igreja, não estou tendo tempo de orar, não estou tendo tempo de ler a Bíblia, não estou tendo tempo de buscar a Deus. E como pode, né? Um vírus minúsculo que não se vê a olhos nus parou o mundo, parou o tempo, parou a vida das pessoas, simplesmente parou tudo. É como se Deus mandasse um recado. Claro que não foi ele o causador, né? Deus não causa, mas é como se mandasse um recado, né? Dizendo, Deus mostrando que ele é o dono de tudo, inclusive do tempo, é o dono de todas as coisas. As pessoas pararam, e nessa do mundo parar, das pessoas pararem, muitos estão recorrendo a Deus, mas há também quem esteja rejeitando, há também quem esteja se afastando, há também quem esteja, como os discípulos estavam, desesperados ali, açoitados pelas ondas do mar. Continuando, ele diz assim, no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Olha o resultado de ter uma comunhão, de ter uma fé fortalecida. Olha o resultado. Por isso que o Senhor Jesus, ele tinha esses momentos. E olha o que esses momentos de fé, em outras palavras, você cuidar da sua fé, você ter comunhão com Deus, olha o que isso lhe proporciona. Porque se você tem uma fé em alta, se a sua fé está em alta, minha amiga, meu amigo, você também vai caminhar sobre as águas, sobre o mar, sobre os problemas. Aquelas ondas, aquele vento contrário, aquelas ondas que açoitavam o barco, os discípulos ali, sem saber o que fazer, não atingiram em nada o Senhor Jesus, porque ele caminhou por sobre as águas, ele estava por cima, ele tinha o controle. E como eu disse, o mundo está sem controle. Só vai ter o controle, ou só consegue estar por cima, nesse momento, ou ter o controle da situação, quem de fato crê, quem de fato tem a sua fé alicerçada. Você pode dizer o seguinte, mas foi Jesus que andou sobre as águas. Não, Pedro também andou, nós vamos conferir isso daqui. Mas, antes disso, as pessoas que não têm essa fé, o que elas fazem em meio à tempestade? A gente tem visto pessoas quebrarem, falirem, tirar a própria vida, gente suicidando, empresários, pessoas tirando a própria vida. Você vê que loucura, né? O cúmulo do absurdo. A pessoa se matar por ter medo de morrer, né? Não faz nem sentido. Mas é esse descontrole emocional, é essa preocupação, é essa falta de fé, a falta de confiança. Os próprios discípulos estavam assim. Quando Jesus vem andando sobre o mar, diz aqui, para a gente concluir, diz assim, e os discípulos, versículo 27, 26, melhor dizendo, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma.
Quer dizer, não conseguiram ver que era Jesus, né? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles não conseguiram ver Jesus naquele momento. Ficaram cegos, estavam preocupados, estavam aflitos. Mas Jesus se apresentou e disse: sou eu, não temais. Não tenha medo, tende bom ânimo. Respondendo-lhe, versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha para mim, minha amiga, meu amigo. Pedro falou: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. O que Pedro teve fé para pedir, ele recebeu. Sabe por quê? O Senhor Jesus disse: vem. Deus não coloca limite na nossa fé. O que você tiver fé para pedir, você vai receber. Se você tem fé para receber, você tem que ter fé para pedir, e vice-versa. Porque da parte de Deus, Ele não nega. Da parte de Deus, não há nada que Deus fale: olha, desculpa, mas isso eu não posso fazer. O que você está pedindo é muito difícil. Deus não perdeu o controle da situação. E aqueles que têm manifestado a fé e alimentado a sua fé, também não perde. Como eu disse, anda sobre as águas. Porque quando Jesus disse para Pedro: vem, diz o texto sagrado que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Então não se trata apenas de ter sido o próprio Deus, ou Filho de Deus que andou sobre as águas, para você dizer: ah, mas eu não tenho uma fé como o Senhor Jesus. Ora, Pedro, com todas as suas falhas e erros, quando ele pediu e teve fé para obedecer, teve fé para tomar atitude, teve fé para agir, ele também andou sobre as águas. Ele também fez o que Jesus estava fazendo. Ele também, por um momento, ele esteve por cima da situação, já não estava mais desesperado. Quer dizer, as ondas, o vento contrário, até aquele momento em que Pedro deu ouvido à voz do Senhor Jesus, em que Pedro, ele tomou atitude de sair do barco, ele também andou sobre as águas. Mas agora é o detalhe mais importante dessa mensagem de fé. Diz aqui no versículo, para a gente concluir, no versículo 30 diz: reparando porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí que está a questão, e é o que eu quero chamar a sua atenção agora. Chamar a sua atenção. Se você está acompanhando essa mensagem de fé, tudo é possível ao que crê. Se você cuidar da sua fé, e isolamento social não é desculpa, porque uma hora a pessoa dava desculpa que não tinha tempo para buscar Deus, e agora que ela tem tempo, ela dá desculpa que a igreja está fechada. A igreja sou eu, a igreja é você. As transmissões estão sendo realizadas. Claro que na igreja nós nos unimos, e está escrito: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estará. Na igreja você tem o calor da brasa, é diferente, não tenha dúvida. Mas a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual, a sua fé, não depende dessas situações. Então, se você aproveitar o isolamento social, fortalecer a sua fé, e você ter essa fé para obedecer, crer e tomar atitude, você também vai andar sobre as águas, porque não existe vento contrário, não existe tempestade, nada que está ou que possa estar acima da nossa fé. O mundo está perdido, o mundo está açoitado pelas ondas, enfrentando o vento contrário. As pessoas, como eu disse, estão sem saber o que fazer, governantes, autoridades,
Mas o segredo é a fé, para você andar sobre as águas. Mas detalhe, Pedro começou a andar sobre as águas, porém, diz a Bíblia que reparando na força do vento. Olha a sequência, primeiro ele reparou na força do vento, quando ele começou a reparar, deixar de olhar para a fé, olhar para Jesus e reparar na força do vento. O que mais tem, se você ligar a TV, é só gente dando notícia ruim, falando coisas ruins, são pessoas só com comentários negativos, enfim. Quando ele reparou na força do vento, ele teve medo, e porque ele teve medo, ele começou a afundar. Em outras palavras, Pedro teve fé para andar sobre as águas, mas faltou aí um elemento essencial para a fé, se chama confiança. Com a fé, você toma atitude, com a fé, você toma atitude, com a fé você conquista, com a fé você começa a andar sobre as águas, mas o que te mantém é a confiança. A confiança é como o oxigênio do fogo, né? A fé é o fogo, mas se não houver oxigênio, o fogo se apaga. Fogo dura um tempo e se apaga, sem oxigênio ele se apaga. A confiança faz parte, faltou a confiança para Pedro, mas por que Pedro deixou de confiar? Porque ele reparou na situação, ele voltou à condição, ele voltou a reparar no vento contrário, e ali ele teve medo, e o medo gera dúvida, e a dúvida faz afundar na fé. Então você que me acompanha agora, nós vamos fazer uma oração agora, uma oração determinando se a situação vai mudar, você vai andar sobre o mar. Se você diz assim, bispo, eu preciso de uma providência divina, não há nada. Pedro falou para Jesus, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus falou, vem, ele teve fé para pedir. Você vai determinar aí agora, eu não sei qual milagre você precisa, se é uma porta aberta, se é manter o seu emprego, você está correndo o risco de ser mandado embora, a empresa fechar, de você falir, seja o que for. Se você não ficar reparando no vento contrário, se você olhar para o Senhor Jesus, se você cuidar da sua fé, se você se fortalecer e crer agora, nós vamos determinar isso, e isso vai acontecer. Você tem fé para a gente determinar isso agora? Agora eu vou pedir para você ficar de pé, se possível, em nome do Senhor Jesus. A fé sobre os mares, quando o vento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acabar. A fé não se revela ao que tem medo, mas ao que busca até o momento da fé chegar. Meu Deus, e nesse momento agora, meu Pai, eu venho juntamente com essa pessoa determinar o milagre que ela precisa, porque eu tenho certeza que o Senhor é com ela, porque o Senhor disse que seria conosco todos os dias, estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas de fato há pessoas que estão fracas na fé, estão debilitadas. Então eu te peço, meu Deus, fortalece essa pessoa agora, dá ânimo a ela, meu Deus, tira toda a preocupação, tira todo o medo, tira toda a dúvida, tira, meu Pai, tudo aquilo que causa as preocupações, as ansiedades. Eu sei que tem gente vivendo uma situação difícil, meu Pai, só a fé sobrenatural para fazer ela andar por sobre esse problema, andar por sobre
essa tempestade. Só a fé sobrenatural, meu Deus, faz essa pessoa crer, mesmo estando vento contrário, mesmo estando sendo açoitado pelas ondas. Meu Deus, o mundo está assim, o mundo está perdido, as pessoas estão sem saber o que fazer, aonde recorrer, mas nós não. Nós que cremos em Ti, sabemos que o Senhor é conosco, e aquele que crê no Senhor não sofre dano. Eu duvido, meu Pai, que aquele que é fiel, eu duvido que aquele que Te obedece sofra danos. Não, de forma alguma, meu Deus. Pelo contrário, meu Pai, aquele que tem mantido a fé, aquele que tem mantido a comunhão com o Senhor não sofre danos. Então agora, meu Deus, eu venho unir a minha fé com essa pessoa. O Senhor disse que tudo que 2 ou mais pessoas concordassem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, seria dado. E eu determino agora, meu Deus, eu determino agora, meu Pai, que essa pessoa receba, que essa pessoa seja agora abençoada, que essa pessoa seja agora, meu Deus, honrada, que o Senhor dê a ela vitória, que o Senhor abra a porta, traga a providência para ela, meu Deus. Tem gente precisando de uma providência divina, tem gente, meu Pai, precisando que o Senhor apareça para ela, porque ela tem visto um fantasma, é o fantasma do desemprego, da dívida. Então, meu Deus, se revela para essa pessoa agora, meu Pai, se revela para ela agora, e abra, meu Deus, as portas, faz a resposta chegar. Aquele que crê em Ti não vai sofrer dano, aquele que crê no Senhor, meu Deus, não irá sofrer dano, não, meu Pai, não vai falir, não vai quebrar, não vai perder o trabalho, não vai ficar endividado, não vai faltar nada, não vai faltar nada, porque o Senhor não desampara o povo Teu, o Senhor não desampara aquele que crê em Ti. E tem mais, o Senhor entende as nossas fraquezas, o Senhor entende as nossas debilidades. Quando Pedro duvidou, quando ele falhou na fé e começou a afundar, o Senhor estendeu a mão para ele, meu Pai, e o Senhor ajudou ele, mesmo ali naquela situação, o Senhor ajudou. O Senhor disse para ele: por que duvidaste? Mas a partir de agora, coloca a fé, meu Deus, dentro dessa pessoa, faz ela crer, faz ela confiar, faz ela tomar posse, meu Deus, porque nós determinamos isso, meu Pai. Eu determino que essa pessoa seja abençoada, eu determino, meu Deus, que essa pessoa seja honrada, em nome do Senhor Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá no Teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, a cada dia vou viver, rompendo em fé. E eu tenho certeza do milagre, da providência divina na vida daqueles que creem. E quem crê, diga: assim seja, graças a Deus.